Muito bem, estamos de volta pela Rádio Difusora AM Taubaté e TV Câmara, conferindo Taubaté, discutindo o seu futuro pela cidade e pelo cidadão. O assunto de hoje, turismo. Nós falávamos sobre ideias. Agora, ideias, Douglas Castilho conversava conosco há instantes atrás sobre isso. Existem muitas, né? Agora, como fazer virar, como se diz, não, Luiz, através aí de um orçamento enxuto também dentro da área de turismo, porque, assim como ontem, me parece ser mais uma área onde o dinheiro é colocado, mas, de repente, precisou ali, é dali que vai ser tirado, né? Não sei se é tão enxuto ou se é a má gestão, Pedro, porque está sobrando dinheiro lá, né? Não foram executados, como eu falei agora há pouco, toda a verba empenhada. Douglas. Então, eu acho, estava conversando em off também, que falta também da comunidade também. Assim, falta um pouco da... Eu adoro isso, eu estava conversando em off. Né? É chique. É chique falar em off. É chique, sim. Agora, vamos colocar, né, para quem acompanha a TV Câmara, todo esse papo, inclusive, nossa, é claro que tudo não pode, né? Mas aquilo que pode, vamos colocar. Você conversava em off sobre a participação popular, é isso, Douglas? Não, eu estava conversando, a gente estava conversando no intervalo aqui, Pedro, que o Renato Teixeira, o músico Renato Teixeira, ele está com um programa chamado Trilha da Imaculada. Trilha da Imaculada. Que consiste em ligar as cidades de Caçapava, Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida e Guará. Exato. Ou seja, quando eu viajei para o Recife, por exemplo, eu não fiquei lá 7 dias em Recife visitando o turismo, conhecendo o turismo, o que tinha de turístico em Recife. Você tem programas perto. Você vai para Olinda, vai para uma cidade, vai para outra, né? Tem aquelas vans que levam você e tal. E aqui é um centro privilegiado do Brasil. Sim, aqui você tem uma grande rotatória. Aqui, né? Você tem o mar, você tem Campos Jordão, você tem Aparecida, o turismo religioso. Quer dizer, aí eu questionava o Douglas no intervalo, será que é só culpa do poder público, Douglas, ou também a iniciativa privada tem a sua parcela nisso? Então, eu acho que é ambos mesmo, né? Acho que primeiro precisa de uma injeção do governo mesmo, né? Para incentivar essas empresas privadas, para que aí sim desperte ainda mais a comunidade em si, para que seja um elo. Porque o turismo é isso, é a integração entre pessoas, entre povos, e você mostrar a cultura de cada lugar. Então, eu acho que é um pouco de cada qual, mas eu acho que principalmente do governo e da iniciativa privada. O Pedro Rubim, que esteve ontem aqui na nossa programação, ele fala que a festa de Quiririm é o evento cultural mais lembrado pela população na pesquisa que ele realiza no Almanaque Ouro-Pessoa. Então, você veja bem que grande referência turística nós temos, que é a festa de Quiririm. Será que essa festa de Quiririm ela não pode ser, através deste sucesso que ser estendida, né? Não a festa, mas o sucesso, né, do apelo turístico que existe em Quiririm, ela não pode ser estendida em outros meses do ano. Isso é mais do que interessante. Outro aspecto que o Pedro Rubim, ele manda um abraço para você, dizendo que o Quiririm News é uma joia, viu, Douglas? Diz aqui o Pedro Rubim. E o Silésio, eu estava até pensando, ele colocou o nome do Silésio aqui, porque eu quero prestar até uma homenagem, viu, para o Silésio. Silésio é uma pessoa simples, pessoa realmente da zona rural, né? É um taubatiano espetacular. Ele abraça o turismo da zona rural de uma forma espetacular. Ele tem pouca ajuda, mas ele vai atrás. Ele reúne pessoas, ele forma grupos. Eu tive a honra de participar de um passeio pela zona rural, onde ele foi atrás de ônibus, né? Atrás da divulgação e tal. Olha, impressionante o trabalho. E são pessoas que vocês citaram aqui, né? Como é que o taubatiano pode participar desse crescimento cultural? O Silésio é um exemplo. É verdade. E que belas fazendas tem, os casarões tem nas fazendas, né, Pedro? O Silésio tem uma peculiaridade, né? Quando a gente fala que o compromisso também é do cidadão, o Silésio é uma pessoa que ele faz um trabalho muito bacana há anos.
né? A mídia o descobriu fazendo isso há pouco tempo, mas é um trabalho que ele faz há anos. É um cidadão simples, né? Uma pessoa que é oriunda da zona rural, então já vem com uma bagagem de criação, mas ele resolveu não guardar isso só para ele, né? E às próprias custas e aos próprios esforços, ele vai atrás de ônibus. E esse trabalho dele está ganhando uma repercussão muito bacana. E, Luiz Carlos, dentro daquilo que você falou, com base no trabalho do nosso querido artista Renato Teixeira, você entra na zona rural em Taubaté, você passa por Pinda, pelas capelas, ele explica, olha, Taubaté é até aqui, daqui para cá é Pinda, ali tem uma igrejinha, se a gente dá a volta, sai em Lagoinha. Quer dizer, é muito bacana e esse trabalho dele, ele tem fomentado a cultura e a economia do turismo na nossa zona rural. Porque você sai no passeio com ele de manhã, você toma café numa fazenda, você almoça em outra, você compra, né, os quitutes, né, doces, queijos, feitos pelas pessoas da zona rural. Então é muito interessante esse trabalho, porque ele também está gerando, inclusive deu frutos, né, que é o trabalho que ele faz nas capelas rurais, em fim de semana por mês. E, inclusive ligando a imagem do Mazzaropi, porque ele cita aqui Mazzaropi filmou, aqui Mazzaropi passou, enfim, ele faz Ele faz uma coisa muito bacana, porque ele consegue envolver várias frentes, né? Nesse trabalho a gente descobre, além das coisas, Mazzaropi esteve aqui, filmou aqui e tal, por isso ainda tem a questão da Revolução de 32, né? Que a nossa zona rural teve uma participação importantíssima na Revolução de 32, pouca gente sabe disso. Tem a questão também é um trabalho de ecoturismo, né? Então ele vai incentivando as pessoas, olha, aqui o córrego era maior, hoje está pequenininho. Agora, é importante, Cláudia, é importante passar aqui o seguinte, anos atrás, o prefeito era o Mário Ortiz. O Mário Ortiz era prefeito e ele fez um projeto, foi criado na oportunidade um projeto do circuito rural. De levar, de construir o turismo rural aqui na cidade de Taubaté. Ele cometeu um erro na oportunidade, acredito, né? Um erro que foi em alguns aspectos querer criar alguma coisa turística na zona rural e não deixar que a zona rural simplesmente mostrasse o que tem. E aí, isso daí serviu, de certo ponto, como uma certa resistência de quem morava na zona rural e até críticas, porque você acaba mexendo ali com o meio que é deles. Porque o turismo está lá, mas vem de lá para cá, não pode ser colocado daqui para lá, ou seja, com criar alguma coisa turística na zona rural. Não, você tem que expor e trabalhar aquilo que naturalmente existe. Foi o problema existente na oportunidade. O Silésio faz isso muito bem. O Silésio foi, de uma forma diferente, ele vai buscar aquilo que tem, ele reúne, ele projeta, ele faz ali um trabalho organizado e leva pessoas de Taubaté para conhecer e também visitantes de nossa cidade para conhecer a zona rural. É super bacana. Eu vou pedir um intervalo rapidinho, né, para os nossos amigos. Eu sei que eu estou antecipando, mas eu gostaria até de aproveitar para não interromper. Não, pode ser, então vamos seguir assim com a rotina. Daqui a pouquinho eu já vou apresentar, porque me parece que está tudo ok, né? Então vamos apresentar o Romário. Deixa eu só colocar uma coisa em cima do que o Luiz falou sobre a responsabilidade do governo e da empresa privada. A festa italiana de Quiririm, ela começou em 89, ela não tinha apoio de ninguém. Foi os próprios moradores que começaram a fazer. Aí a festa começou a ganhar um corpo, aí chamou a atenção da indústria privada e da prefeitura, e aí se chega no que está hoje. Então, também acho importante, dentro desses três elos, que é a empresa privada, o governo, né, e a própria comunidade, também a participação da imprensa, que é o que a TV Cidade faz, né, que é aí onde a grande mídia não vai, né, que às vezes cobrir uma Folia de Reis, às vezes cobrir o próprio dia de Santa Lucia, que é uma pauta que não vai dar uma grande projeção, mas é importante ter registrado. Então, acho que todo mundo participa para que aí chegue num patamar grande, que aí fale assim, olha, hoje a festa é a maior do estado, ou isso e aquilo. Mas no começo vai muito da força de vontade dos idealizadores, dos moradores, para daí chamar a atenção da prefeitura, e aí chama a atenção da indústria privada, e aí a grande mídia vira em cima para consolidar. Eu acho que Só fazer um registro, você falou da TV Cidade, eu quero fazer um registro, porque não tem um órgão de imprensa em Taubaté que faz uma cobertura e registra para a história que nem a TV Cidade.
ela está presente em todos os eventos, arte, cultura, manifestação, tudo, dança, todo lugar que você vai, a diversidade está presente. Parabéns, meu Flávio. Obrigada. Existe um potencial muito interessante na cultura popular. Existe, sim, é fato isso. Não é? E tem as pessoas, elas, muitas, é aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa ainda não tem identidade com o próprio lugar. Muitas vezes a pessoa fala, puxa, eu não sabia que em Taubaté tinha isso. Você vai ver, ele é um morador da cidade. Quer dizer, se a população, ela desconhece tudo o que compõe a sua cidade, todo o potencial que ela tem, os de fora vão saber como, porque compete a nós, moradores da cidade, a fazer a divulgação. Né? A fazer essa divulgação. Aí na cidade do vizinho, viajar em outro lugar, falar, nossa, na minha cidade também tem isso. E o próprio taubatiano, ele não faz, mas ele não faz porque são poucos os que conhecem o verdadeiro potencial turístico da cidade, que é em todos os setores. Né? Nós temos, como a gente já falou, turismo histórico, turismo popular, turismo de negócios, enfim, né? É uma gama muito grande. Tem um grande ponto hoje a favor do turismo e de qualquer outra coisa, que é a internet. É um mecanismo de divulgação gigante que antigamente não tinha, era muito difícil fazer. Imagina em 89. Eu gostaria de cumprimentar aqui o João Roman Neto. João Roman Neto, né? E estávamos aguardando com bastante expectativa e ansiedade. Tudo bem, Roman? Muito obrigado pela participação. Bom dia a todos. Bom dia, TV Câmara. Parabéns pela cobertura, e não só na nossa área de turismo, mas cultura, né? E a história que Taubaté tem, né? Exatamente, é uma cidade. Começa por aí, né? Agora, a gente conversava sobre o futuro turístico da cidade, né? Se Taubaté não teve um passado baseado nessa força turística, está sendo trabalhado, ela pode ser projetada como uma cidade realmente turística, ou ela continua principalmente servindo como uma grande rotatória para cidades turísticas da região, caso Litoral Norte, Aparecida e também até a Serra da Mantiqueira, cidade de Campos do Jordão. Como é que você vê isso como profissional da área? Primeiro, vamos falar um pouco de história e de etnia, né? Taubaté sempre foi o entroncamento, a encruzilhada do passado, do ponto de vista do pioneirismo, né? Descobrimento, trilha do ouro, do café, primeira fundição. Então, a gente usa falar aqui no Vale, não que usa se falar, mas pelo que a gente viu, estudou e tem visto, antes da gente entrar especificamente no circuito da cultura caipira, que em Areias, né, que foi a capital do Vale, na época do Império do Ouro, vamos dizer assim, Areias e Taubaté foram, além de ser pouso, né, a rota da fundição, aqui, né, o registro e tal, Areias, São José do Barreiro e Taubaté foram os primeiros hotéis do estado de São Paulo, né? Tirando as capitais, Rio e São Paulo. Estou falando isso na trilha da independência, né? Nos remetendo lá à comitiva de Dom Pedro, que saiu da Marina da Glória no Rio e foi até o MASP. Então esses meios de hospedagem, né? Os hostais, né? Isso já existia no Vale, aqui em Taubaté, em Areias, e os pousos tropeiros, né? Na época das tropas, tração animal. Então, agora falando da atualidade, né? Independente de Olimpíada e trem-bala que está vindo por aí, para fazer um contraste, hoje a gente tem mais de 80% no eixo Rio-São Paulo, né? Partindo como polo receptivo, né, de Taubaté e emissor, a gente tem aí no Vale 28 milhões de pessoas por ano, em 58 segmentos diferentes. Turismo religioso, saúde, cultural, histórico. A rota do religioso, por exemplo, é São Paulo, Santana do Parnaíba, né? Mais precisamente, Taubaté e Aparecida. Tudo bem que Aparecida vai carregar aí 11, 15 milhões de pessoas, né, por ano, mas esses 28 é gente, para dar um número interessante para vocês. Vindo da Nova Dutra de 2011, mais ou menos. São 200 mil carros por dia que passam aqui, né? Então a gente tem saída para Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, circuito da montanha aqui. Então, além da posição estratégica de Taubaté, se serve disso, né? O circuito caipira tem mais 7 cidades, né,
que compõem agora estão formalizados, né, cristalizados pelo Sebrae, e agora a gente tem essa cultura de 100% caipira. E o que eu peguei o Eu vou finalzinho... pedir um minuto para você, Romão, Pois para um não. intervalo, um pequeno intervalo, e nós vamos voltar neste ponto, né, que você fala, e a partir disso, o turismo propriamente dito da cidade de Taubaté, aquilo que Taubaté pode promover, promove e pode promover. Voltamos daqui a pouco com Taubaté discutindo o seu futuro através da cidade e do cidadão, aqui pela Rádio Difusora AIB Taubaté e TV Câmara. Voltamos já.